Tá, deixa eu responder a pergunta do Victor que está aqui, agora que tá gravando aqui. Apareceu nessa última rodada que perdemos 3 vendas por falta de vendedores, mas a capacidade dos nossos vendedores era maior do que o nosso estoque. O que aconteceu? Tem uma série de eventos que acontece, é um concomitante do outro. Isso é a parte, acho que, chata realmente do software, assim. Então, por exemplo, às vezes, alguma coisa que você fez você perder venda, aliás, você só perdeu venda nessa rodada, Victor, por causa de falta de vendedor? Ou teve algum outro motivo que levou a perda de venda também? Isso é importante para saber responder corretamente. Estoque também. Então, o que aconteceu? O jogo eu acho que é sacana nisso porque ele pega no ponto fraco e sacaneia por ele. Porque assim, tipo, você perdeu por falta de estoque de um determinado produto. Vou imaginar assim que o produto C, você não tinha estoque dele. Só que você perdeu venda do produto C, então essas vendas perdidas, que é tipo alguém ir bater na loja e perguntar para o vendedor se tem aquele produto, ele considera como se uma venda que aquele vendedor consegue atender, ele perdeu gastando com uma pessoa que ele não conseguiu terminar a venda. Perfeito? É essa a lógica infeliz que o software utiliza. Então, quando você perde venda normalmente por alguma outra coisa, você gastou uma mão de obra, digamos assim, um valor unitário de capacidade de atendimento de serviço de cada um dos funcionários com essa venda perdida por um fator adverso que não seja a falta de funcionário realmente. Então, e tem uma ordem de prioridade que é sempre do que mais incomoda o usuário até o que do que menos incomoda até o que mais incomoda, sabe? Ou melhor, ao contrário, né? Tipo, parte daquilo que realmente incomoda mais. Então, no caso, ele considera que primeiro vem essas, no caso, essas perdas de venda por outros fatores e por último, a perda de venda por falta de funcionário. Então, às vezes você vai ter uma falta, vai perder venda por causa que, por exemplo, faltou estoque do produto, vai perder venda porque faltou um determinado funcionário também, por exemplo, atendente, alguma coisa assim, limpeza. E por último, ali, se não me engano, é o vendedor realmente. Então você perdeu venda para outro fator, mas isso consumiu recursos das suas mãos de obra. Então daí considera também que você perdeu por falta de mão de obra depois de algo que você provavelmente tinha em estoque. Isso é chato, mas é assim que o sistema funciona. Ele tem essas ordenzinhas de prioridade e como que elas se resolvem. Então você perdeu, no caso, venda de vendedor, porque a mão de obra dele já foi ocupada antecipadamente, porque perdeu ali com outra coisa. Por isso que digo, às vezes é importante fazer essas rodadas teste para conseguir se situar nesses pontos específicos do jogo mesmo. Porque na vida real isso é meio relativo, tipo, alguém passa na tua loja de colchões e pergunta se tem um colchão king size, alguma coisa assim, você fala não, a pessoa vai embora, assim, ela não fica ali ocupando, sei lá, meia hora do atendimento para te perguntar isso, né? Mas o software tenta, né, simular mais coisas e mais tipos de empresas, ele utiliza esse recurso. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Algum evento que tenha acontecido? Algum alerta que tenha recebido e não entendeu exatamente como aconteceu? Alguma coisa assim? Hum. Beleza. Eu queria conversar com vocês sobre aquilo que foi, no caso, me perguntado e ver se vocês têm interesse nisso ou não. Opa. É, isso eu acho tosco, na verdade. Eu acho que algumas coisas deveriam ser totalmente aleatórias no jogo. Tipo, realmente o que vem primeiro, o que vem por último, tipo, às vezes a entrega do produto. Se bem que a entrega do produto, vocês, na vida real, vocês agendam com o fornecedor quando você tem espaço, né? Tipo, você não vai. O fornecedor entrega quando você quiser numa lacuna de um mês. Não é assim que funciona. Mas eles partem realmente numa ordem lógica, se não me engano, do menor até o maior. Eu me lembro que até tinha pedido para a empresa isso aí, para tornar algumas coisas dessas aleatórias, eles falaram que é assim que o sistema funciona e tal. Então, não sei se a própria ordem dos produtos, no caso, foi estipulada, pensando aquele que tem mais procura e considerando aquela porcentagem com base em quantas vendas realmente são concluídas, sei lá. Mas deve ter alguma lógica interna para eles quererem fazer nessa ordem específica. O que me pediu perguntar para vocês e ver, que veio inclusive de um aluno, é a possibilidade talvez de manter o jogo do jeito que está agora até o final, ao invés de chegar e resetar o jogo conforme tinha sido combinado até agora. Mas isso é uma situação que eu só aceitaria se todo mundo realmente concordasse com essa ideia de pegar e manter o jogo como está até o final.
Eu acho que valeria a pena resetar, principalmente porque muitas equipes estão no vermelho. E sei que muitas equipes não estariam mais no vermelho, agora tendo essa experiência que vocês já tiveram, no caso de perder venda por determinado assunto, entender como funciona a parte de comprar funcionário, né? Comprar funcionário é bom, parece que estou falando escravo. Contratar funcionário, a parte de contratar publicidade, a parte de reposição de estoque mesmo, como calcular. Eu acho que essas 4 rodadas serviram como um bom estágio e seria prático, no caso, resetar, até mesmo para vocês poderem pegar e agora aplicar certamente as funções que conhecem do jogo e tudo mais. E eu acho que fica um maior aprendizado. Nem que, por exemplo, porque eu estava contando aqui, hoje é dia 8, então tem 3 semanas esse mês ainda, mais 4 no mês que vem, que daí praticamente já cai na semana de provas. Então nós teríamos um total de 7 semanas, se for ver assim, para acabar antes do final do mês de novembro, porque vocês têm TCC e tem tudo mais. Então assim a gente conseguiria acabar. Dá para fazer, no caso, nas 6 próximas semanas, a gente fazer dois processamentos por semana. Nem que fizesse, tipo, certinho, um espaçado, por exemplo, um na quinta mesmo e um na segunda, talvez, porque daí teria tempo de lançar entre a semana e no fim de semana. E assim conseguiria acabar as 12 rodadas tranquilamente. E daí eu deixo para fazer a conversa com vocês e tal, para a gente fazer a entrega do relatório, tudo depois da semana de provas, depois do final do mês, ali, porque se vocês vão defender o TCC realmente, tipo, acho que até a semana do dia 30 ali, que cai ironicamente bem na sexta, daí vocês, qualquer coisa, se não me engano, poderiam me entregar o relatório e tudo mais na semana do dia 2 de dezembro. Eu acho que dá para ver isso aqui quando que vai fechar via sistema o bimestre, e daí assim eu não atrapalho a vida de vocês em relação ao TCC, em relação ao resto do fechamento das disciplinas, e te fecha as próximas rodadas todas até a semana de provas, aí, que hoje realmente é dia 8, então no caso poderíamos fazer um processamento já talvez na segunda, outro na quinta, ou segunda e quinta, e assim indo. Eu acho que seria bem tranquilo. O que que vocês acham? Não, peraí. Eu falei as duas opções. Você diz resetar de volta e daí recomeçar? Isso? Ah, tá. Beleza. Então tá. Porque daí eu faço assim. Hoje ainda eu não consigo resetar. Mas eu posso até ver se eu consigo, porque para resetar eu preciso pedir para a empresa, tem que abrir um chamado realmente para a empresa lá diretamente, para eles fazerem isso. Ah, sim, exato. Vocês não terão prova. Eu tinha falado isso lá no começo do bimestre, mas esqueci de retomar quando a gente acabou voltando para as aulas. Mas enfim, não vai ter prova dessa disciplina nesse bimestre. Até mesmo porque no final do semestre normalmente é bem cansativo, você já tem outras demandas e tudo mais. O que eu vou pedir para vocês vai ser um relatório. Depois eu passo as instruções, tá bom? Eu provavelmente. Talvez no próximo tópico eu já passe essa instrução, até mesmo para vocês poderem se preparar e tal. É uma espécie de relatório onde vocês vão relatar as experiências de vocês indo do jogo, ver, por exemplo, o que, que vocês consideram nele positivo, que deu para experimentar, e também dizer, por exemplo, sugestões de melhoria, coisas que vocês acham que está tipo, tá diferente do que seria presenciado na vida real, fazer esse tipo de reflexão em torno do jogo. É um relatório, mas não tem muito padrão, eu nem peço necessariamente que seja na BNT, eu só peço para escolher uma metodologia concisa, não usar, por exemplo, Comic Sans e fonte 16, assim. Usa mais ou menos essa regra, mas, tipo, só tendo uma introduçãozinha, explicando um pouco ali de como que foi usar o simulador e tal, depois faz uma parte com críticas, reflexões e assim vai. Eu passo certinho para vocês a estrutura depois. E basicamente isso vale como nota da prova, perfeito? Daí a gente pode marcar depois, nem que seja assim, por exemplo, uma aula, que daí todo mundo, a gente conversa um pouco, troca as experiências, cada um fala o que gostou e não gostou, e praticamente a nota fica por isso aí. Outra coisa que vale nota também, mas normalmente eu posto isso junto quando eu vou dar essas instruções e avaliação do segundo bimestre. Vale nota também a participação de vocês dentro do jogo. Quando eu digo participação, eu tinha falado isso lá atrás, mas a participação vai ser medida por meio de acessos dentro do sistema. Eu não peço necessariamente que todos peguem e façam ações dentro do jogo. Às vezes pode ter uma pessoa que vai lá e faz as ações, mas é importante que todo mundo acesse para mostrar que está interessado na empresa e está tendo acesso aos dados e tudo mais. Mas como agora até esse momento eu não tinha escrito especificamente quanto você vale nota nem nada assim, eu lanço isso no tópico da próxima aula já, junto com a instrução do relatório, e daí a partir daquele momento peço que todo mundo preste atenção, acesse corretamente, porque vale uma parte da nota daí. Mas não vai ter prova pelo lado positivo. Então é só esse trabalho, e eu vou ver certinho quando que o sistema vai fechar, no caso, o segundo bimestre, porque como o segundo bimestre é um pouquinho mais corrido, a semana de prova, se eu não me engano, não tenho certeza se é a semana do dia 15,
Se é no dia 16, eu acho que não. Se eu não me engano, no final é dia tipo dia 23 ao dia 27. Deixa eu ver aqui só porque eu tenho esse belíssimo calendário aqui que eu uso fazer meus planejamentos de aula, porque ele é grande e dá para escrever. A semana de provas de vocês realmente vai ser no dia 17 ao dia 19. Se eu não me engano, isso é meio que padrão na Faciar. Então vocês vão ter semana de provas essa semana. Na semana seguinte, teoricamente, seria a segunda chamada. Então, se for ver, eu poderia aceitar, se eu não me engano, até o dia 30 realmente o trabalho escrito. E daí, com isso, eu já corrijo e já lanço as notas essa mesma semana. Se eu não me engano, é tranquilo. É exatamente isso daí. Então daí vocês me entregam, eu confiro essa data e no próximo post eu já posto certinho até quando vocês podem me entregar. É só me entregando o relatório já vale como se fosse a nota da prova. Daí vai ficar uma proporção, né, mais ou menos assim, pelo menos assim, tá? Tipo, uns 7 pontos o relatório, e é um relatório entregue por equipe mesmo, tá? Vocês não precisam cada um fazer um. Vocês podem realmente fazer por equipe o relatório. É importante só que todos participem, até para dar uma reflexão mais interessante, ele faça um trabalho como uma equipe mesmo. E daí vai valer uns 3 pontos ou 4 pontos, tipo 6 pontos o relatório, 4 pontos, ou 7 pontos o relatório, 3 pontos, no caso, a participação. E basicamente fica nisso. É interessante só que a gente faça uma última aula, a gente situe esses pontos, converse um pouco até mesmo, porque é para enriquecer um pouco a experiência, todo mundo reclamando junto ou não, acho que já ajuda bastante. E daí fechou o bimestre. É bem tranquilo em geral. O ranking em si não vale nota, porque também se valesse seria injusto com turmas que às vezes simplesmente levam azar. Então, fazer uma seguinte maneira. Eu já vou deixar combinado com vocês aqui, deixar avisado, que vai funcionar assim, daí depois eu repasso isso no tópico também, e acho que também vou postar no grupo, porque imagino que nem todos estejam acessando o AVA, assim, periodicamente. Mas essa semana agora é dia 8, então a gente poderia fechar, por exemplo, assim, na segunda-feira, dia 12, segunda-feira ela é feriado, né? Feriado é mais complicado para essas coisas feriado. Mas deixamos assim, se quiserem, ou não sei se tem problema ser na segunda-feira, dá para processar toda segunda-feira e toda quinta-feira. Eu acho que fica bom porque fica mais fácil e tem um prazinho maior entre os dias, no caso. E daí a gente poderia processar segunda-feira dia 12 e quinta-feira dia 15, segunda-feira dia 19 e quinta-feira dia 22, e assim por diante, até dando 2 rodadas por semana, até chegar na semana do dia 19, que daí, no caso, é a semana de provas. Se for o caso, a gente pode até pular essa semana e realmente finalizar as 2 últimas rodadas na semana do dia 23, que daí ainda assim fecharia 6 semanas para dar as 12 rodadas, e vocês ficariam um pouco mais tranquilos porque eu não pegaria a semana de provas, daí vocês não precisam se concentrar, no caso, na disciplina durante essa semana. Daí vocês focam que realmente tenha de avaliação com prova e tudo mais, para não acabar ficando pendurado aí nos últimos semestres em uma DP do... Esse período de vocês que tem jogos em empresa seria o 7º oficialmente, né? Se eu não me engano. Ou será que seria o 8º? Acho que é o 7º. Enfim. Daí assim todo mundo já agiliza e não fica empacado. Beleza? Podemos fechar assim então? Todos concordam que estão aqui? Beleza, então. Então, nessa semana, assim, eu vou deixar o jogo ali habilitado. Então, hoje à noite, até daqui a pouco eu comunico ali no grupo. Quem quiser ver o desempenho da empresa, ver como tá e tudo mais, para ter essa noção, vai ficar assim até hoje. Eu vou pedir para a empresa pegar e voltar amanhã de manhã. Eu vou mandar mensagem para eles já para eles verem isso aí. E amanhã de manhã eles devolvem para a primeira rodada o jogo, resetam tudo. Ah, então, as nossas primeiras bimestres foram divididas assim. Foram 6 pontos por causa da prova, foram 2 pontos por causa da tabela e trabalho da planilha de demanda, e 2 pontos pelo cálculo de preço de venda. Era um exercício específico que passava lá para vocês calcularem o preço de venda de determinados produtos. Então ficou 6 pontos prova, 2 pontos planilha de demanda e 2 pontos da planilha de cálculo de preço de produto. Não precisava necessariamente ser uma planilha o segundo, tá? Mas o segundo podia ser em texto, tudo, mas em planilha ficava mais fácil, até mesmo pra vocês terem a mesma métrica. Daí ficou assim. Todas as notas já foram lançadas e o valor que ficou lá está correto. Até as equipes que me entregaram depois do trabalho eu já inseri. Que daí agora já está totalmente atualizado lá. Pelo menos em princípio é para estar. Às vezes pode ter acontecido algum problema e o software não computou algo assim. Daí se alguém achar que, por exemplo, que a nota está errada, me avisa que daí eu faço alteração via formulário, daí junto com a diretoria, com a coordenação. Acostumado a falar do mesmo jeito que falaria que a empresa durante o dia.
Ah, tranquilo então. Então, ficamos combinados dessa forma. Amanhã de manhã reseta. Daqui a pouco ali eu aviso no grupo que, no caso, quem quiser ver as informações e tudo mais, pode aproveitar para ver agora. E a partir de semana que vem já acontece lançamentos. Então, peço para vocês que, assim como a gente fez a primeira rodada treino, na segunda-feira vai ser processada aquela primeira rodada, chamada rodada zero e tudo mais. Então, faça os primeiros lançamentos, tem que colocar os preços de venda dos produtos. Então, por isso que eu estou dando esse prazo também de agora à noite, que seria o horário de aula. As equipes vão lá, se quiserem, por exemplo, manter o mesmo preço, manter tal coisa, copia no planilha a parte os preços que utilizaram, copia, por exemplo, a quantidade de funcionário que está trabalhando, a quantidade de estoque. Aproveite a noite de hoje realmente para anotar essa experiência que já foi adquirida, principalmente nesses pontos que vocês querem ter, ou anotar coisas que vocês fizeram de errado que vocês querem fazer diferente na próxima. Então, vão anotando tudo isso hoje, que daí amanhã de manhã eu reseto. Então, hoje à noite vocês têm esse tempo para poder pegar e armazenar esses dados. E a gente faz um processamento daí na segunda-feira. Eu vou deixar fixado com vocês toda noite às 20h30 sem falta. Eu vou pedir realmente para a empresa agendar diretamente no sistema para processar automaticamente. Então, daí agora, como todo mundo já aprendeu, mais ou menos como se usa e tudo mais, fica para processar até todo dia, no caso, às 20h30. Qual que é a vantagem disso? Vocês podem lançar antes disso, que eu acredito que a maioria trabalha até mais ou menos o horário das 18 horas ali. Vocês conseguem lançar, às vezes, antes, e conseguem também, assim que for processado, fazer os lançamentos já da próxima. Então vocês conseguem poupar um certo tempo assim, beleza? Então, tipo, na quinta-feira que vem, quem quiser pode fazer da seguinte forma. Pode pegar e fazer, já que vai estar processada a rodada, digamos, de segunda, vocês já fazem a da próxima semana, já fazem, na verdade, o processamento de quinta, e daí já, assim que for processado às 8h30, vocês têm a das 8h30 até as 10 horas ali para fazer o segundo processamento já, no caso, inserir as informações do processamento seguinte. Então, teoricamente, daria fazer tudo na quinta-feira ainda, beleza? Então, acho que assim vai funcionar bem. Daí segunda-feira, entendeu? Daí processa mais uma, daí vocês fazem antes da aula de quinta-feira as jogadas, e depois que processar de novo, vocês fazem de novo. E assim dá pra fazer só na sexta-feira, querendo ou não. Beleza? Fica assim desse jeito. Pergunto para vocês, alguma dúvida, algum ponto que queiram perguntar, alguma questão, alguma coisa que aconteceu que vocês precisam entender como que aconteceu e como funcionou, algo assim? Lembro vocês que também, agora, quando estiver fazendo esse processo de anotação, ou estiverem verificando aquilo que foi feito, se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Acredito que a maior parte de vocês estão utilizando o WhatsApp para me comunicar. Qualquer coisa me mandem no grupo lá também. Minha internet também é estável hoje. Eu tô até feliz que estou conseguindo fazer videoconferência, porque, incrivelmente, às 8h50 ela caiu. Daí voltou ali próximo das 7 horas. Então, eu acho que eu vou estar online o tempo todo, se Deus quiser. Espero que sim. Mas a pior das hipóteses, não vou deixar o celular desvinculado do Wi-Fi, porque daí qualquer coisa eu consigo pegar pelo 3G mesmo, né? 4G, sei lá. Professor, Diga-me. só uma pergunta. Eu consigo ver somente a última rodada, né? Para analisar esses dados, os dados das outras, não Isso. acessar mais, Aham. né? Sim, Tá. porque querendo ou não, os dados eles sobrescrevem, né? Que é o preço do produto e tudo mais. Você tem que apagar o anterior para inserir o novo. Então, infelizmente, ele não tem um relatório assim com tudo o que você fez em cada rodada. Seria só na que já foi feito na última vez, né? Na verdade, eu procurei ali, mas eu falei, de repente vai que eu, né, não vi no lugar certo, então. Mas tá bom. Aham. Tranquilo, Obrigada. então. Disponha. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Beleza, então. Lembrando vocês, eu vou encerrar então aqui a live, mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar via WhatsApp mesmo, que eu respondo imediatamente, perfeito? Às vezes mais uma pessoa pergunta ao mesmo tempo, e como às vezes tem que abrir o sistema, eu posso demorar um pouquinho mais para verificar essas questões, mas eu respondo assim que possível, eu respondo hoje ainda. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês aqui comigo agora, nesse momento aqui de reflexão. Eu lembrando já, eu vou postar os tópicos, vou tentar, talvez postar até daqui a pouco já para não gerar confusão, e eu mando lá no grupo, mas eu vou fazer um processamento na segunda-feira, dia 12, para manter a lógica das segundas-feiras, e um processamento no dia 15. Então peço que conversem entre si, todas as equipes, para não acabar perdendo essa janela de oportunidade e acabar ficando, por exemplo, uma semana sem lançar, beleza? Eu vou criar os posts já, porque como fica agora meio padrão esse processamento, e já lanço já faço pelo menos um post de segunda-feira já, falando que vai ser processado na segunda, para vocês já irem se programando daí, beleza? Certinho? Então, gente, mais uma vez, obrigado. Desejo a todos um bom fim de semana. Boa sorte aí nesse período político para todo mundo, que é um período que normalmente as pessoas adoram incomodar umas às outras. E, mais novamente, bom fim de semana e boa noite a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou encerrar aqui a gravação.